A paz do Senhor, Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD, lição de número 8. O primeiro trimestre de 2024 está indo aí, já caminhando para sua, já indo para o encerramento, já estamos aí no mês de fevereiro, concluindo fevereiro, e estamos aqui na lição de número 8, tá bom? Já passamos mais da metade do caminho. Bom, e olha o tema dessa lição, a disciplina na igreja. Esse é o tema da lição de número 8. Tá muito interessante. Essa lição, muito espinhosa, muito difícil. É um tema, até que muita gente até quer fugir dele. Bom, já deixa eu adiantar para os irmãos o que vamos ter aqui nesta lição. Ó, vamos falar sobre o objetivo máximo da disciplina, tá? Vamos falar sobre isso. E vamos falar também algo interessante aqui, ó. Devemos disciplinar como na igreja primitiva? Por quê? Se sim, por quê? Se não, por que não? Então a gente vai falar sobre isso. Vou dar uma base interessante para você, tá? Não sei se todos vão concordar, mas é algo interessante, legal para se falar numa escola dominical. E aqui também vamos falar sobre em que situação cabe a exclusão do membro. Tá? Isso, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então essa aqui é a lição de número 8, esses assuntos nós vamos abordar nessa lição, muito interessante está essa lição. Vou lembrar para os irmãos o seguinte, o vídeo não vai ser muito longo por causa do tempo de vídeo, e também para todo mundo poder ver, assistir essa aula aqui, muito interessante. Nem todos têm tempo para estar assistindo uma aula muito longa, Bom, meus irmãos, peço que você já deixe o seu like aí no nosso vídeo, tá bom? Vamos entrar nessa lição abençoada. Eu sou o pastor Marcos André, este é o Clube da Teologia, um canal de estudos da Palavra de Deus. Meus irmãos, vamos começar já aqui com o textuário da lição, tá? Aqui está em Hebreus capítulo 12, verso 5, e diz assim, ó: E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, tá? E a nossa verdade prática diz o seguinte: a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Amém? Muito interessante, Que legal aqui essa lição, nossa verdade prática. E eu já vou entrar aqui na introdução, tá? Eu vou passar aqui a leitura bíblica em classe, tá bom? Que está em Hebreus, E vamos entrar nessa lição, tá? Lembrando aí o nosso tema, a disciplina na igreja. Vamos aqui na nossa introdução. Eu vou ler a primeira parte da introdução, que diz o seguinte: nesta lição estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja. Embora seja muito necessária, a disciplina como prática da igreja cristã vem sendo esquecida e negligenciada por muitos, tá? Então, quando a gente tem disciplina na igreja, a gente entende a aplicação de certas punições para educar o povo, visando a educação espiritual do povo. Então, é necessário a aplicação de algumas punições. Então, o que vem falando aqui, nessa introdução, que alguns negligenciam, alguns ministérios, algumas igrejas, alguns pastores negligenciam isso, tá? Deixam de aplicar. Por que eles fazem isso? Existem aí alguns problemas nos tempos atuais. Por exemplo, ideias progressistas, aquele conceito de que Deus é amor, Deus não quer punir ninguém, Então, ou seja, a pessoa não tem embasamento bíblico para fazer uma afirmação dessa, Deus é amor, mas ele também é um fogo consumidor, tá? E a gente vê também que tem uma outra realidade. Talvez a gente vai falar um pouco disso lá para o final, sobre alguns ministérios que existem por aí, e a gente vai falar de uma realidade que é, por exemplo, alguns pastores têm medo de perder ovelhas, perder membros da igreja, aí ficam com medo, com receio de disciplinar o irmão que cometeu alguma falta. Então isso daí tem acontecido muito. Bom, eu vou passar aqui na segunda parte. Diz assim: ora, uma igreja que não corrige seus membros perdeu sua identidade, não passando de um mero grupo social. O resultado disso são igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão. Bom, meus irmãos, a gente vê que quando uma igreja corrige, disciplina, aplica aquelas punições para disciplinar os seus membros,
essa igreja é vista como séria, né? Muitos irmãos eles ficam receosos de cometer algumas transgressões ali, porque é uma igreja séria. E muitos irmãos vão se agradar, a maioria vai se agradar de estar numa igreja assim. Tá? Por outro lado, se a igreja não fizer isso, o que acontece? Ela, na verdade, vai estimular o pecado. Alguns irmãos que estão ali caindo, né, em pecado ou ali sofrendo tentações, eles não vão se importar, eles vão achar que não há nenhum problema, eles vão ficar até estimulados a cometerem tais pecados, não vão se preocupar com a questão da disciplina. Então, por isso que essas igrejas ficam fracas, por isso elas ficam anêmicas. Amém, meus irmãos? Vai ficar na descrição desse vídeo aí os links para você conhecer o nosso trabalho, nosso blog Clube da Teologia, conhecer ali, né, o subsídio que eu coloco lá. Esse roteiro eu faço em cima de um subsídio. Aqui eu vou fazer resumido, né, mas lá está bem completinho, bem interessante. Você pode entrar lá e adquirir, né, ver como faz para adquirir. E vou também deixar os links aí para você conhecer o nosso trabalho, nossos livros publicados, amém? E se Deus quiser, vai vir um novo trabalho por aí, mas vamos deixar isso aí na mão de Deus. Vamos aí, então, entrar nessa lição abençoada. Deixa o seu like aí, compartilhe o conteúdo e deixa um comentário para nós. Tópico 1, o tema desse tópico é a necessidade da disciplina bíblica. O primeiro subtópico eu vou pular, tá? Eu não vou ler esse subtópico, o tema dele é Deus é Santo, tá? Então nós vamos passar por esse e vamos para o próximo, o subtópico 2, o tema a Igreja é Santa. Vamos ver aqui, no primeiro parágrafo, diz assim: Deus é santo e a igreja também deve ser. Sede santos porque eu sou santo. Ao formar seu povo, tanto na antiga como na nova aliança, o desejo do Senhor é que ele fosse um povo separado. Na verdade, a palavra grega hagios, traduzida como santo, possui o sentido de separado ou consagrado. E é bom a gente entender, né? Aqui é muito interessante, isso aqui é bom a gente entender que quando fala santo aqui, estar separado, não é uma separação de física, tá entendendo? Não é uma separação literal, material. É uma separação, né, de associação. Ou seja, a igreja é santa, mas ela está no meio do mundo. O mundo que é impuro. E a igreja está ali. Tá? Você é santo, né, posicionalmente, visto na visão bíblica, você é santo, mas você está no meio do mundo. Né? E isso aí, então, quer dizer o que para nós? Quer dizer que nós estamos no mundo, mas não devemos ser associados ao mundo, é estar separado do mundo. Por quê? A gente tem esse exemplo em Deus, é ser santo como Deus é santo. Deus está em todo lugar, né? Está em todo lugar, mas ele não é associado ao mundo. E nós estamos no mundo, mas também não podemos ser associados ao mundo. Olha como Jesus orou. João 17, verso 15, o Senhor orou assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então ele orou por nós dessa forma, que não nos tirasse do mundo. Estamos no mundo, mas que a gente possa ser livrado do mal estando aqui no mundo, tá? Então a gente vai ver que quando o pecado ele vai afetar a santidade da igreja, essa santidade, né, vai associar a igreja ao mundo, ele deve ser corrigido, deve ser disciplinado, tá, para que isso não aconteça. Bom, eu vou para o próximo subtópico, é o 3, o tema desse subtópico é quando a igreja não disciplina, tá? Aqui eu vou ler o primeiro parágrafo. Se a igreja como corpo de Cristo deve ser santa, da mesma forma o cristão como membro desse corpo deve ser também. A santidade faz parte da identidade do cristão. Logo, a falta de disciplina acaba embotando essa identidade. Amém, meus irmãos? Ou seja, quando a igreja não disciplina, quando acontece algo no meio do ministério e aquele ministério simplesmente joga para debaixo do tapete, dá pouca importância, não corrige, não aplica as punições disciplinares previstas, né, ou que achar adequada, quando não faz isso, aquela igreja, aquele ministério local, ele vira motivo de chacota, ele vira escândalo.
as pessoas começam a ver ele e aquilo ali traz escândalo para o nome de Cristo, para a igreja de Jesus, tá? Isso aí é importantíssimo a gente ter essa noção, tá? Se você é líder de algum ministério, de algum grupo, não deixa passar aqueles pecados, aquilo que traz escândalo para a igreja, tá? Olha só o próximo parágrafo, ele diz assim, ó: surge então a imagem do crente mundano ou carnal. Na verdade, esses adjetivos revelam de fato um crente indisciplinado, alguém que não tratou ou não foi tratado aquilo que acabou se tornando um hábito pecaminoso. Ou seja, a pessoa não foi disciplinada, virou hábito. Ele passa a fazer, ele passa a achar que aquilo não tem importância. Vem com aquele argumento, eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito mesmo, e continua pecando, continua trazendo escândalo para o povo de Deus, porque até o ímpio sabe o que é certo e o que é errado, essa é a realidade. E aí ele vê um crente em flagrante pecado, né? Em flagrante delito ali, ele vai saber que aquilo ali, que aquela igreja não é séria, que aquela igreja ali não disciplina. Bom, meus irmãos, o que acontece hoje, nos dias atuais? Existem muitos ministérios gigantes, grandes demais, tá? Com mais de 1.000 membros, com 4.000, com mais de 500. Então, são igrejas grandes que fica difícil aplicar a disciplina. Então, acontece em muitos lugares onde é ensinada a disciplina, tá? Mas ela não é cobrada. Não tem como, fica difícil para aquele ministério fazer a aplicação da disciplina. Isso tem acontecido muito nesses dias. Bom, a gente vai falar um pouco disso mais à frente. Tópico 2, o tema desse tópico é o propósito da disciplina bíblica. Bom, vamos ver aqui, vou pular o primeiro subtópico, que é manter a honra de Cristo, e vamos para o segundo, que é frear o comportamento pecaminoso. Um propósito aqui da disciplina bíblica, frear o comportamento pecaminoso. Bom, vou ler aqui esse parágrafo, ele diz o seguinte: outro propósito da disciplina cristã está no fato de que ela põe um freio no comportamento pecaminoso. Isso porque o pecado é algo extraordinariamente contagioso, que tem poder de se alastrar com grande facilidade. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Então isso aqui é o texto de 1 Coríntios 5,6, e aqui mostra que se o pecado não for disciplinado, não for tratado, ele vai se alastrar. Como é que é isso? Como funciona? Um irmão peca, aí ele não é disciplinado, não acontece nada, né? Traz escândalo e aquilo passa batido, né? Passa desapercebido. Outros irmãos vê aquela situação e não vai se importar em causar escândalo também, porque aquele outro lá não foi disciplinado, né? Então aquilo vai ser contagiar, o pecado vai passar para outros irmãos que vão fazer a mesma coisa. Bom, nesse caso eu quero levantar uma pequena questão que a gente vai tratar um pouquinho mais à frente, mas é a questão da gravidade, né, da forma de aplicação da disciplina. Tem um texto de 1 Timóteo 1, verso 20, que diz, esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando para Timóteo, né, de que ele fala assim, eu entreguei eles a Satanás, os quais eu entreguei a Satanás, né, esse tipo de a postura de atitude, muitos não iam ver com bons olhos, tá? Então a gente está falando aqui de culturas diferentes. E olha o que também está escrito em Atos 5:9, diz assim, então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. Pedro falando para Safira, porque Ananias tinha pecado, o marido dela, e aí ele foi morto, ele morreu, espiritualmente ali, ele perdeu a vida, essa é a verdade. Os apóstolos não mataram ele foi tirado, foi tirado a vida dele pelo Espírito do Senhor. E aí, o que aconteceu? Ela também morreu. Olha só, esse tipo de aplicação, de punição, de disciplina, não dá para fazer isso hoje. Eu vou falar um pouco mais à frente, eu vou falar sobre isso. Não, aguarde aí,
tá? Você vai ouvir algo interessante sobre isso daqui que a gente vai falar. Bom, o que eu quero comentar aqui é o seguinte: na igreja primitiva tiveram que haver punições como essas, né? Tiveram que haver por quê? Para parar, para que o pecado ele parasse, né? Que ele não fosse adiante, ele não poderia continuar, né? Por quê? Para não trazer escândalos e para não contagiar os irmãos. Então a gente vê a aplicação de disciplina. Eu separei esses dois versículos porque eu quero comentar algo sobre isso aqui no próximo subtópico. A gente precisa, no próximo tópico, né? A gente precisa entender sobre isso. Vamos ver aqui o 3. O subtópico 3, o tema é não tolerar a prática do pecado. Eu vou ler o primeiro parágrafo que diz assim, ó. Em 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo censura os coríntios porque não estavam adotando medida alguma contra a prática do pecado por parte de um de seus membros. A consequência disso é que esse pecado acabaria enfraquecendo a igreja, pois uma igreja que não pratica a disciplina bíblica fatalmente fracassará. Então a gente vê aqui que existem situações, preste atenção, vamos analisar por um ponto de vista aqui. Tem situações que pecados, né, que tira a salvação e outros que não tira. Se você comete um pecado, né, por uma fraqueza ou algo, né, involuntário ali, esse pecado não tira a tua salvação. Quando que ele pode tirar a tua salvação? Aí sim, é quando você aceita ele como normal, quando você se acostuma com ele, quando você vira escravo dele. Aí você pode perder a salvação. E para uma igreja, pode ser destruída quando ela aceita certos pecados como normais, tá? Quando passa a ser tolerante com esses pecados, não aplica nenhuma disciplina contra certos pecados. Aqui é comentado, né, em 1 Coríntios 5, do 1 e o 2, fala de certos pecados que aconteceram na cidade de Corinto, na igreja de Corinto, e eles não tomaram atitude nenhuma. O apóstolo Paulo vai contra isso daí. Vamos ver na segunda parte aqui. Tem algo interessante também, falar sobre a igreja de Tiátira. Vamos ler sobre isso. Segunda parte aqui, ó. Nesse sentido, não se pode tolerar a prática do pecado ou o comportamento pecaminoso na igreja, nem fora dela. Mas, olha o Senhor Jesus falando. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Isso aqui é Apocalipse 2:20, carta à igreja de Tiátira. A gente aqui está falando sobre aquela igreja, ela tinha, né? Eu vou ler o texto aqui para você entender melhor. Apocalipse 2:19 diz assim, ó, vamos ver o contexto aqui. Eu conheço as tuas obras e o teu temor, o teu serviço e a tua fé, a tua paciência e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Tá? Isso aqui é Apocalipse 2:19. A gente está vendo aqui que a igreja de Tiátira, ela tinha um bom nome ali com o Senhor. Ela tinha um certo sucesso, né, na obra de Deus. As últimas obras eram maiores do que as primeiras. Então, era uma igreja que crescia, estava bem, né? Ela tinha um serviço bom, tinha uma fé de destaque ali relevante, mas ela aceitou que uma certa profetisa, né, por nome Jezabel, que ela continuasse fazendo as suas práticas. Essa mulher tinha influência, tá? Então a gente vai ver aqui que por causa disso daí, o Senhor repreende aquela igreja, manda uma carta repreendendo aquela igreja. Ou seja, todas as práticas boas que aquela igreja tinha se perdeu por causa disso, por aquela igreja não disciplinar aquela mulher que fazia, né, essas prevaricações ali no meio do povo, né, que cometia esse tipo de pecado, influenciando os irmãos. E aqui eu quero falar o seguinte para os irmãos: o objetivo maior da aplicação da disciplina na igreja é sempre esse. O objetivo maior é para que a igreja, para que o pecado de um não influencie os demais irmãos. Para não acontecer o que Satanás fez com os anjos, onde levando a terça parte dos anjos do céu. Para que isso não aconteça, é necessária a aplicação da disciplina, tá bom? Então isso aqui é importantíssimo. A igreja de Tiátira estava muito bem na foto, mas o Senhor não permitiu que continuasse, porque, né, não permitiu
que ficasse sem repreensão por causa do pecado de uma pessoa que influenciava os demais irmãos. Vamos lá para o próximo tópico. Tópico 3, o tema desse tópico é as formas de disciplina bíblica. Vamos ver aí 3 aí, né? Eu não vou ler todas as 3, vou falar de 2, tá? E a gente vai entrar aqui nesses subtópicos aqui. Primeiro, a disciplina como modo de correção. Eu não vou ler esse aqui, né? Fala a disciplina como modo de correção, ou seja, aplicando a disciplina corrigindo as falhas. E aqui fala de uma falha do apóstolo Pedro, onde Paulo ele chama a atenção. Eu não vou falar aqui, mas está lá no meu subsídio, lá no blog, no Clube da Teologia, tá? Se quiser adquirir, é só acessar o link aí embaixo aí e você pode ver como faz para adquirir. Bom, vamos ver aqui no segundo subtópico. O tema desse subtópico é a disciplina como forma de restauração. Aqui, muito interessante, isso daqui é importantíssimo saber. Eu vou ler o primeiro parágrafo que diz assim, ó, a palavra grega é katartizo, traduzida aqui como encaminhai o tal, significa, na verdade, restaurar. É usada em Mateus 4:21 para se referir aos reparos, remendos das redes de pesca. No sentido, portanto, o sentido, portanto, é fazer com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu anterior estado de bem-estar com Deus, né? Então, a ideia da disciplina, ela tem propósito educativo, ou seja, restaurar a pessoa ao estado que ela estava antes, corrigir o problema do pecado, fazer aquela pessoa na posição de santo de novo da igreja. Isso é importante, né? Então a gente vai ver que toda disciplina ela tem que ter essa medida, né, educativa. Por isso convém que ela não seja muito severa, né? Senão ela não vai ter, ela não pode ter a ideia de destruir uma pessoa. Ela tem que ter um ablandamento nela, né? Não ser tão severa para que ela possa ser, né, educativa, que aquela pessoa possa aprender com aquele erro ali e não cometer mais, tá bom? Bom, vamos aqui para o próximo subtópico, no próximo parágrafo, e aqui tem algo interessante que eu quero passar para os irmãos, que eu falei. Convém que a gente aplique a punição que se fazia na igreja primitiva, ou que os nossos, os primeiros irmãos fizeram aqui quando chegaram no Brasil. A gente vai ver como é que funciona aqui. Eu vou dar uma base para os irmãos, tá? E dar uma opinião. Espero que você possa entender. Vou ler esse parágrafo aqui que diz assim, ó. Nesse aspecto, dizemos que a disciplina cumpre o importante papel de restaurar o ferido, conforme a instrução do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, para que restaurasse o faltoso a comunhão. Tá? Então aqui a gente tem que entender o seguinte, vamos para a pergunta. Convém que a gente aplique, com a disciplina com a ideia de restaurar a pessoa ao seu estado anterior. Então convém que a gente aplique disciplinas como se aplicava no Novo Testamento, na igreja primitiva. Lembra das que eu falei recentemente com os irmãos? Né? Ananias e Safira morreram, né? Paulo falou que entregou alguns irmãos ali para Satanás, né? Será que é o caso de aplicação de disciplina daqueles níveis ali? Vamos falar para os irmãos o seguinte, vamos raciocinar da seguinte forma. A geração de idosos que tem hoje, tá? E a nossa geração também dos irmãos com mais de 40 anos, essas gerações viram disciplinas no seio familiar um tanto quanto forte, né? Aconteceu comigo, apanhei de vara, eu também fiquei de castigo ajoelhado no milho, no caroço de milho. Tá? Na escola eu já tomei reguada na mão, eu lembro disso. Alguns irmãos lembram também. Tá? Tem coisas que aconteceu com a gente na nossa infância, certos castigos que a gente passou, que hoje seria humilhante. Hoje seria humilhante. Tá? Seria caso de polícia hoje em dia. O que aconteceu? Não dá para aplicar hoje aos nossos filhos e netos castigos como aqueles que nós sofremos pelos quais passamos na nossa infância. Não dá para aplicar. Tudo bem que nenhum de nós morreu por causa disso e continuamos aí seguindo a vida. Mas hoje não dá para fazer isso. Tá? Por quê? Porque a cultura é diferente, mudou-se a forma
né? A sociedade é diferente. E na igreja convém seguir o mesmo princípio. Então eu digo para os irmãos, não dá para aplicar na sociedade, nos irmãos, na membresia hoje, as disciplinas que eram aplicadas no tempo da igreja primitiva. E não dá para aplicar as disciplinas que eram aplicadas quando Daniel Berg e Gunnar Wingren vieram para o Brasil. Tá? Não dá para fazer essas aplicações nos dias de hoje, não dá, irmão. Tem que haver um abrandamento, tá? Por quê? Para que a gente não perca, a ideia é restaurar alguns irmãos, né? Restaurar os irmãos que pecaram. Aí aplica-se uma disciplina, tá? Num irmão, dá 6 a 1 ano do irmão, né, de deixar de cantar num grupo, deixar de participar das atividades da igreja. Esses tipos de disciplina, tá? Eles podem às vezes até acabar de afastar o irmão da presença do Senhor, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então não dá para a gente fazer, aplicar as disciplinas que se aplicou no passado nos dias de hoje. Agora, o que não pode acontecer, e aqui que fique bem claro, ninguém pega esse recorte, né, e fala assim, não, o pastor Marcos André falou que as disciplinas têm que ser abrandadas, não dá para aplicar disciplina. Eu não estou falando isso. Uma coisa, eu estou falando que não dá para aplicar com o mesmo rigor que se aplicava antigamente. Agora, uma coisa não pode deixar de ter as medidas disciplinares. Isso não pode deixar, irmão. Não pode deixar. Se vai abrandar, se vai, né, tratar no gabinete, dar uma repreensão, o que vai fazer eu não sei. O que importa é que não dá para ser tão rigoroso quanto nós fomos no passado, né? Não dá para ser do mesmo jeito. Amém, meus irmãos? Né? Deixa aí no comentário o que você acha sobre esse assunto, tá? Eu vou estar respondendo todos os comentários dos irmãos. O subtópico 3, o tema é a disciplina como modo de exclusão. Opa, aqui a gente vai ver em que caso aplica-se a exclusão. Eu vou ler aqui, ó. Eu vou ler aqui só esse parágrafo que diz assim, ó. Esse tipo de disciplina é também conhecido como cirúrgica. Isto porque o membro é cortado do corpo de Cristo. Olha o texto de 1 Coríntios 5,13. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. 1 Coríntios 5,13. Isso aqui é bem complicado. Por quê? Muitos irmãos não aceitam, né? Não aceitam a exclusão de membros. Muitos jovens que não conhecem ainda a palavra de Deus acabam não aceitando. Eu vou ler aqui o texto de 1 Coríntios 5,11 para a gente entender o contexto em que Paulo fala isso daqui. Olha o que diz aqui, ó. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. 1 Coríntios 5,11. Paulo manda, né, excluir a pessoa que se comporta desse jeito. Como? Como é o comportamento? A pessoa se diz crente, mas ele continua na prática da impiedade, dessas coisas que próprias dos ímpios, tá? Ou seja, ele não quer correção. É desse que o apóstolo está falando, tá bom? Ele não está falando excluir só porque a pessoa... Não, existe uma diferença entre a pessoa que comete um pecado, embora escandalizou a igreja, comete um pecado porque foi fraco, né? Sente vergonha daquele pecado, há uma diferença desse com aquele que comete, né, arbitrariamente, não querendo saber de nada e se diz crente, quer participar de tudo da igreja, mas quer continuar cometendo seus pecados. Então há uma diferença entre um e outro. Aqui, irmãos, na segunda parte, eu não vou ler essa parte, né, mas eu vou comentar com os irmãos o seguinte. Existe a exclusão que ele está falando aqui é para quando a pessoa se torna incorrigível. Ou seja, o ministério já tentou aplicar disciplina 1, 2 vezes, a pessoa é reincidente, se comporta como o apóstolo Paulo menciona ali, né? A pessoa não quer saber, ele se tornou incorrigível. Aí sim, nesse caso, é justificado a exclusão do irmão, ele não quer continuar, né? Então, existe, eu vou trazer um problema que está acontecendo nesses últimos dias, tá? Existe hoje aí alguns ministérios, né, que trazem para si, né, as pessoas que foram excluídas de outras igrejas, tá? Existem ministérios assim. Quando a igreja é pequena,
esse ministério pequeno, igrejas pequenas, pode acabar arrumando problema. Porque se o irmão foi excluído de outra igreja porque foi rebelde, porque foi incorrigível, ele vai para aquele ministério e vai continuar incorrigível, tá? Pode trazer problema. Ministério que pequenos, né, que tem mais assim, né, que exerce mais a disciplina ali. Agora, tem alguns ministérios gigantes com bastante irmãos, né, bastante membros ali, que aplicam um evangelho light, aplicam um evangelho que não cobra muito, que acaba a pessoa acaba ficando indiferente, né? Então aí dá para eles pegar, né, crentes aí de tudo que é tipo, que foram disciplinados, excluídos de outras igrejas, tá? E eles já conseguem fazer isso aí. O problema aqui é o tipo de ensinamento que se faz nesses lugares. Alguns ministérios é tão abrandado que nem o evangelho, ele não coloca aquele evangelho que a Bíblia ensina, o evangelho onde exige sacrifício do servo de Cristo. É um evangelho light, tá? O evangelho da porta larga. Isso tem muito hoje em dia e essas igrejas estão lotando. Por quê? Porque muitos não querem saber de disciplina, muitos não querem ser chamados a atenção, né? Muitos não querem isso. Mas, irmãos, olha só, quando essas igrejas, tá? Ministérios, alguns até neopentecostais, alguns ministérios gigantes que tem por aí, que aplicam esse evangelho light, eles se esquecem de alguns textos, tá? E aí eu quero só lembrar aqui, trazer para os irmãos, e queria saber assim como é que os irmãos acham sobre isso, tá? Eles se esquecem de textos como esse, ó, de Mateus 11, que fala, ó, e desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Tá? Ou seja, o reino dos céus ele vai ser conquistado à força. Só os que se esforçam, né? Tem uma tradução que fala assim, né? Só os que se esforçam se apoderam dele. Tá? Outro texto também, e esse é mais forte ainda, ele diz assim, ó, e se o teu olho te escandalizar, lança-o fora, porque é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos seres lançado no fogo do inferno. Melhor é para ti entrar tendo um só olho, do que tendo os 2 e ser lançado no inferno. É Marcos 9, verso 47, palavras do Senhor Jesus. Tá? Então, olha esses textos aí, e muitos outros no Novo Testamento. O reino de Deus não é brincadeira, tá? Não é uma coisa facinho de se entrar. O caminho é estreito, o caminho é espinhoso, é difícil. O Senhor Jesus foi quem falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tá? Então, quando a igreja traz um evangelho light, né, vai agregar muita gente, porque muita gente quer esse evangelho light, mas a igreja que vai morar no céu, os irmãos, aquela igreja que vai levar o máximo de irmãos para o céu, porque até mesmo essas do Evangelho Light vai ter irmãos que vão ser arrebatados e vão para o céu também, tá? Mas a igreja que vai levar o máximo de irmãos para o céu é a igreja que aplica a disciplina, faz um zelo pela santidade e ali conduz o povo no caminho do céu. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida. Essa aqui foi mais uma pré-aula. Entra aí nesses links que estão na descrição, conheça o nosso trabalho, tá? E uma excelente aula para você.